Convenções partidárias. O governador Jerônimo Rodrigues, neste sábado, com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, oficializou a sua candidatura no Parque de Exposições. Já no domingo, foi a vez do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também confirmar a sua candidatura, a sua reeleição, a tentativa de reeleição, por meio de um ato em São Paulo. Então, essas foram as convenções desse final de semana, o Partido dos Trabalhadores colocando de fato seus nomes a campo. Haddad, inclusive, em São Paulo, já falando dos principais nomes do PT, também já lançou a sua candidatura. Na véspera, inclusive, sábado, foi Jerônimo Rodrigues. Na véspera, Lula já tinha participado de mais uma convenção nos estados. Então, foi essa caminhada. Na sexta, Lula participou de uma, no sábado de outra e no domingo da dele próprio. Inclusive, até pontuo, até destaco uma dessas questões, essa maratona inicial das convenções, e o presidente Lula, em dados momentos, demonstrou um cansaço, pelo menos algo perceptível, ali subjetivo, obviamente, mas uma percepção minha, de que em muitos momentos, enquanto os demais componentes do time, como eles mesmos chamam, o time do governador Jerônimo Rodrigues estavam dançando, em pé, participando mais ativamente, Lula estava sentado muitas vezes ao lado de Janja, muitas vezes até Janja levantava, brincava com Lula, enquanto Lula ainda estava sentado. Fato é, minha gente, ele tem 80 anos, vai percorrer uma eleição agora, esse foi o primeiro bloco das convenções, obviamente cansa, mas é o primeiro bloco. Então, seguindo, ainda tem toda o caminhar da campanha e, obviamente, o mais importante, que o eleitor tem que botar na ponta do lápis, vai decidir se é o caso ou não. Um presidente com 80 anos, sendo eleito com 80 anos, caminhando até os 84 anos em governo, que pode sim pesar na escolha dos eleitores ou então pesar no próprio mandato. Lula, inúmeras vezes, comenta, pelo menos nos outros eventos, dessa vez ele não comentou isso, mas nos outros eventos que ele esteve em Salvador, em todos, ele fala: estou me preparando, estou no melhor momento de saúde da minha vida. Lembrando que Lula encerrou recentemente mais um tratamento relacionado a câncer. Então, claro que tem os detalhes, tem essa luta dele também, Então, além dele ser uma pessoa um pouco mais idosa comparado aos outros candidatos, principalmente Flávio Bolsonaro, seu principal rival, tem também essa questão do tratamento que foi anunciado há pouco, inclusive, que foi anunciado, um tratamento de prevenção, por aí vai. Enfim, a gente, claro que acompanha, foi uma percepção, é natural, alguém de 80 anos está sentado, não estou falando da vitalidade dele para a idade, mas para ser um gestor e uma eleição que está só começando, vai se exigir muito de qualquer um, eleição exige. Mas além disso, o que chamou a atenção aqui em Salvador, O jingle relacionado à música gospel, que já foi comentado inclusive nas redes sociais, mas que dessa vez foi tocado, entoado várias vezes. Muitas vezes esses jingles que aparecem nas redes sociais são utilizados em dados momentos da campanha, em um momento ou outro, mas na convenção, que chancela ali, por exemplo, é um momento bem específico, um momento em que a escolha, tudo ali parte de quesitos muito fortes. Então esse jingle gospel mostra um aceno também a um determinado eleitorado, ao eleitorado evangélico. O próprio Jerônimo Rodrigues agradeceu a Deus por estar ali. Então tem esse caminhar, esse passeio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, tentando assinar para outras categorias, outras classes que não são a deles tradicionais. Até porque num momento tão polarizado das eleições, ainda mais a nível nacional, fica sendo necessário conquistar votos não só de sua base, mas também daqueles que estão no centro, daqueles que não conversam propriamente com o projeto que está sendo ali apresentado, mas que um dos dois polos vai ter que ser escolhido. Então que seja, todo candidato precisa se mostrar ameno, todo candidato precisa mostrar que está pronto para dialogar. E foi isso que foi exposto ali naquele momento. Lula também comentou, minha gente, sobre Getúlio Vargas, fez uma comparação, disse que quer fazer uma nova revolução para a classe trabalhadora com a aprovação do fim da escala 6x1. O projeto está lá em pauta no Senado. Com isso, ele inclusive pediu voto explicitamente aos senadores aqui da Bahia. Ele pediu que o Partido dos Trabalhadores conseguisse fazer uma bancada, então qualquer um da base, ele falou inclusive isso, qualquer um da nossa base, vota em qualquer um da nossa base, não precisa ser no PT, mas precisamos fazer uma bancada para aprovar grandes pautas, entre elas o fim da escala 6x1. E se comparou a Getúlio Vargas, mesma fala, mesma comparação que ele fez na própria convenção.
na convenção que lançou a sua candidatura. Então, é uma fala importante, deve ser um dos tons da campanha, remeter a Getúlio Vargas, um dos principais nomes, claro, mas também marcado pelo populismo, pela era ditatorial, enfim, né? Tem, claro, sua vertente com a classe trabalhadora, mas tem outros diálogos que essa imagem também exige. E ainda, minha gente, o presidente Lula, como comentei, pediu voto para fazer essa bancada de senadores e a fala foi: votem em Jacques Wagner, votem em Rui Costa e, se der, separa um votinho para mim também. Ele fez essas expressões assim algumas vezes, algo que sim foi apontado como uma propaganda eleitoral antecipada, que não é o momento ainda de pedir voto, a partir do dia 15 de agosto. Então esse também foi um outro ponto a ser discutido de Lula aqui na Bahia. Destacando que a campanha começa 15 de agosto e já tem o primeiro evento anunciado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste momento. No dia 16 de agosto, ele pretende fazer no estádio, onde ele já fazia as tradicionais greves, logo no início de sua trajetória. Ele pretende fazer um ato lá, apresentar com mais detalhes o seu plano de governo. Então essa é uma das suas intenções. Dia 16 é o primeiro ato de campanha, remetendo mais uma vez o início de sua campanha à classe trabalhadora. Por isso essa comparação com Getúlio Vargas é importante, tão sensível, e também o início da campanha conversando com essa categoria. Voltar para essa pauta, né? Muitas vezes é um grupo, né, que mexe com certeza com o caldo eleitoral, a escala 6x1, essa aprovação discutida e capitaneada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sim, puxa votos. Então essa é a demonstração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu início de campanha. Além disso, aqui em Salvador, ele ainda criticou de modo muito brando a gestão da Prefeitura de Salvador, a oposição. Isso daí foi mais a cargo de Geraldo Júnior, que falou da questão do fim das linhas de ônibus, de Rui Costa, do próprio Jerônimo Rodrigues, com certeza, enfim, do próprio presidente do PT, que iniciou todos esses discursos. Tarso Brito, o presidente estadual do PT, comentou sobre o uso da internet para fazer algumas postagens mentirosas, por aí vai. Então, esse foi o tom um pouquinho adotado pelo partido estadual, pelos componentes do time estadual, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi tão firme nessas críticas a Semineto, porque ele sabe que precisará de votos de Assemineto casado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Precisa conversar com aqueles que aqui em Salvador podem estar desgostosos, Jerônimo Rodrigues, de 20 anos do Partido dos Trabalhadores, mas entende que a nível nacional votar em Flávio Bolsonaro seria um radicalismo, caminharia em outro polo. Então, houveram críticas, sim, ao projeto da oposição aqui em Salvador. Inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, prometeu, que em 2028, o Partido dos Trabalhadores, o campo progressista, quer sim fazer um nome aqui na capital, quer sim fazer um nome aqui em Salvador. Esse é o projeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que vai, segundo ele, prometeu ajudar nessa campanha em 2028. Salvador, segundo ele, depois de 20 anos da gestão estadual, não é possível que a capital continue com a gestão que não seja alinhada ao projeto do Estado. Foi o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou, apontou e, inclusive, diz que a cidade está parecendo que está abandonada. Então essas foram as principais críticas, em especial a cidade, a como está. Umas críticas mais próximas a Bruno Reis, que é quem está gerindo a cidade, do que propriamente a Assemineto. Então isso, aquela movimentação. Tanto a Assemineto sabe que precisará de votos casados com Lula, tanto que o nome do slogan é Mudança com Segurança, para apontar que quesitos que estiveram certos, corretos, da gestão estadual, do caminhar petista, não vão ser estragados, não vão ser derrotados, nada nesse sentido, tanto que ele também não se aliou a Flávio Bolsonaro. Então isso é muito claro. Os dois lados não querem descartar um voto do outro. A Semineto sabe da importância de ter os votos daqueles que vão escolher Luiz Inácio Lula da Silva ante Flávio Bolsonaro, quanto também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabe que precisará jogar nas urnas, digamos assim. Só o campo petista não fará a sua eleição. E conta com a Bahia, inclusive, para conseguir vencer o bolsonarismo. Tem mais, viu, minha gente? Rui Costa ainda projetou uma vantagem de 5 milhões de votos aqui em Salvador, ou seja, uma vantagem maior do que na última eleição, acreditando que a Bahia vai sim fazer as eleições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Bahia, na última eleição, foi um dos que principais conseguiram fazer com que
com que Lula voltasse ao Palácio do Alvorada. Então essa é a perspectiva, que o mesmo caminho siga. E segundo Rui Costa, a intenção é que a Bahia consiga uma maior escala de vantagem pelo nível de dificuldade, inclusive dessas eleições. E ainda, o presidente Lula da Silva criticou nessa gestão abandonada aqui de Salvador. Lula então lançou sua candidatura no dia seguinte em São Paulo, e lá em São Paulo ele também prometeu fazer um programa de auxílio aos idosos, focar nessa questão, tratar da educação. Também citou as questões relacionadas à geopolítica internacional, a forma com que combateu, lutou contra o tarifaço, a forma corajosa, a forma forte, segundo ele, que ele entrou nessa questão, dentre outros assuntos. É a campanha que está praticamente iniciando, mas que na prática tem que esperar até dia 15 de agosto, que aí sim, está liberado a partir do dia 16, fazer a campanha de fato. Agora é o processo das convenções, que é o anúncio formal das candidaturas, junto ao público, aí depois vai ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive protocolar os planos de governo, aí sim, candidatura formalizada com a escolha do vice, no caso de Luiz Inácio Lula da Silva, é Geraldo Alckmin, do PSB, e aí, a partir do dia 16, que será quando, inclusive, segundo Lula, será apresentado seu plano de governo amplo e majoritariamente no estádio em São Paulo, onde já se faziam as tradicionais greves no ABC. Então, dia 15 deve ter encerramento das oficializações, protocolar o plano de governo. Dia 16 será apresentado ao público neste evento. Essa será a caminhada, e claro, todos os detalhes, todas as percepções e análises você acompanha aqui com a gente, viu? Hoje, inclusive, nós temos sabatina dos pré-candidatos. Hoje a Semineto estará na TV Aratu, e com certeza a gente vai dissecar tudo isso, quais são as principais falas do líder da oposição. Amanhã, terça-feira, Jerônimo Rodrigues, e na quarta, Ronaldo Mansur. Lá no É Notícia, eu estou esperando vocês, viu? Nós vamos conversar com Larissa Bittencourt, médica mastologista, um tema importante, reconstituição mamária. Então, para quem teve câncer, enfim, né? Atenção, cuidados, tudo isso na nossa notícia também cabe, viu? Um ótimo dia e até a próxima.